Olá, tudo bem? Para essa questão eu desenhei aqui a situação para gente, onde a gente tem um campo magnético, uma partícula ou um conjunto, no caso de partículas, entrando aqui nessa região de campo magnético. As duas entram com uma mesma velocidade. Essa velocidade é perpendicular ao campo, afinal o campo está entrando no plano nesse sentido, e a velocidade é horizontal para a direita nessa direção. Então, a gente tem aqui as velocidades entrando, as partículas entrando em uma região de campo e elas passam a descrever essa trajetória circular. Daí surge o questionamento: por que elas sofrem essa trajetória circular? Isso acontece por causa da força magnética. A gente sabe, como regra, que a força magnética é perpendicular, esse é o sinalzinho do perpendicular, à velocidade. Então, se a força magnética é perpendicular à velocidade, a gente sabe que, pela formulazinha aqui do trabalho, trabalho é igual a força vezes distância vezes cosseno do ângulo entre a força e a direção da velocidade, no caso. Então, se esse ângulo é 90, cosseno é zero e o trabalho é nulo, ou seja, uma força perpendicular, ela não consegue fazer trabalho, ela não consegue produzir uma aceleração capaz de variar essa velocidade em módulo. Então, o que sobra para força magnética, no caso que está perpendicular, variar, é direção e sentido da velocidade, fazendo com o quê? Com que a velocidade seja sempre tangente aqui na trajetória. Por isso que a gente tem um movimento circular, porque essa força magnética vai estar sempre perpendicular aqui à velocidade, E estando perpendicular, essa força magnética sempre muda a direção e sentido da velocidade, fazendo com que a trajetória seja circular. Tudo bem? Então, a gente vem aqui e vai analisar a força magnética, como que ela fica. Dá pra gente analisar tanto pela regra do tapa, quanto pela regra da mão esquerda. A gente sabe que, pela regra do tapa, se for a palma da minha mão é porque a carga é positiva, se for as costas da minha mão é porque a carga é negativa. Então, eu venho aqui e analiso, O campo está entrando, então eu boto meus dedos aqui entrando, a minha velocidade está aqui para a direita, então eu boto meu dedo para cá, e o tapa deveria ser para cá, A força deveria ser para cima e a trajetória ser aqui para cima, mas isso seria se a força fosse em uma carga positiva, que daí seria pela palma da minha mão. Mas como tá vindo para cá, então inicialmente a força magnética é para baixo, ou seja, dado pelo movimento das costas da minha mão. Ó, eu tô vindo para trás, no sentido das costas da minha mão. Então isso já significa, no caso, que essas partículas seriam negativas. Pela regra da mão esquerda, a gente tem força, campo e velocidade. Farei bom vestibular. FBV. Só um macetinho para você lembrar. Aqui, ó, campo tá entrando, velocidade tá para cá, a força deveria ser para cá, mas como a carga é negativa, a força é para esse lado aqui. Então, a gente já tem também que a carga é negativa. A partir disso, você vai ter a possibilidade de fazer força magnética é igual a força centrípeta. A força magnética para partículas em movimento, quando não é com corrente, quando é só uma partícula em movimento em uma região de campo, é dada por carga vezes velocidade vezes o campo. E a força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Eu venho aqui e corto essa velocidade com esse quadrado, afinal, velocidade ao quadrado é igual a velocidade vezes velocidade. Corto uma velocidade com a outra, eu tenho que carga vezes campo é igual a massa vezes velocidade dividido pelo raio. Passo aqui o raio para isolar, o raio é igual a massa vezes velocidade dividido para carga vezes campo. Eu tenho uma frasezinha assim, só de macete para tu lembrar dessa frase, que é Hashib, me vê um quibe. Só isso, tá? Hashib, me vê um quibe. Essa aí é pra gente lembrar que o raio é igual a massa vezes velocidade sobre carga vezes campo. Então, a gente já sabe aqui que as cargas são negativas e as demais relações a gente pode tirar por essa formulazinha aqui, ou se você quiser deduzir por essa relação, tá bem?